segundo, Senhor, a tua vontade. Pai, na oportunidade eu peço, ó Deus, o povo de mão estendida para cá, para o teu servo, que o Senhor, Pai, venha, como sempre, usar o teu servo. Abençoa ele, Pai, cuida dele a cada dia, para que ele possa ser mais ainda usado por Ti, Senhor, como sempre tem sido usado na igreja, meu Deus, Alto do Sinai. Então que o Senhor use ele aqui hoje, grandemente como tem usado lá. É o que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome do Senhor Jesus, e que a palavra que vai ser pregada hoje fique cravada no nosso coração, e que o Senhor repreenda, Pai, neste momento, o ladrão da palavra, aquele que tira a atenção das pessoas, aquele que não deixa as pessoas ouvirem a Tua palavra para seres edificados. Eu te peço isso em nome de Jesus, amém, graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Tem duas águas aqui, uma é tua, uma é minha. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Estou até um pouquinho rouco aqui, que a garganta deu inflamadazinha, mas a gente chega junto. Tudo que o pastor Cristiano falou aí, gente, é coisa da cabeça dele, viu? Eu sou um pequenininho e todos os dias eu quero aprender e preciso aprender. Amém? Eu sou um pouquinho difícil de sair para pregar a palavra de Deus em outras igrejas, mas como o pastor Cristiano, né? Ele ordenou, a ordem você sabe que é para ser cumprida. Amém? Então nós vamos, nessa noite, meditar na palavra de Deus, mas antes eu gostaria de deixar um lembrete para você que existe duas coisas interessantes na nossa vida, pessoal. Uma coisa é a informação e outra coisa é o conhecimento. Existem pessoas que ela tem um conhecimento do que é Deus, de quem é Deus, e outras ela possui informação de quem é Ele e o que Ele é capaz de fazer. Ou seja, se nós estamos aqui nessa noite, reunidos como igreja, para adorar, para cultuar a Deus, para ter o conhecimento do Senhor, para se aprofundar no relacionamento com Ele, a gente precisa entender uma coisa. Eu não quero informação acerca de Deus. Eu não quero informação do que Deus pode fazer na minha vida. Eu quero conhecê-lo. A Bíblia diz que mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. O que você deseja ter? Fé ou obras? Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei as minhas obras com a fé, a minha fé com obras. Ou seja, é necessário que a gente conheça a Deus na nossa vida, para que a gente possa mostrar para esse mundo o Deus que nós estamos o quê? Servindo, buscando e conhecendo Ele dia após dia. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gálatas, capítulo 5, em nome do Senhor Jesus. O pastor Cristiano, ele tem uma maneira de apregoar a palavra de Deus, mas eu vou ser bem plausível, ou um pouco plausível, mais do que o pastor, né? Ele é mais o mestre, eu sou aluno, né? Eu sou aluno, e a gente chega lá. Amém? Gálatas, capítulo 5, coloca aqui, Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16, que fala sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Quando Deus criou o mundo, quando Deus começou a dar ordem acerca da criação do mundo, Deus ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Veja que, olha como Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem, ela reflete o que está aqui fora. Sim ou não? Isso aqui é a minha imagem que eu me produzi, que eu fiz para hoje. Mas a semelhança é o que vem de dentro de quem? Que vem de dentro de mim. Semelhança sai de dentro. Imagem e o quê? Ou seja,
Deus não quer que a gente seja parecido com Ele fisicamente, mas no nosso caráter, no nosso proceder, Ele também quer que nós sejamos parecidos com Ele. Ele também quer que nós sejamos como Ele é. A Bíblia diz, Jesus diz, sede santo, porque eu sou o quê? Em outras palavras, façam o que eu faço. Sejam como eu sou. Andem como eu ando. E dessa maneira, vocês vão estar honrando ao Pai. Então, nós vamos falar, eu fiquei meditando, eu acompanho aos domingos, de vez em quando, ou no meio da semana, quando eu tenho tempo, o culto online. Eu já acompanho o pastor, já deu lá aquele legalzinho. E eu falei, culto de adoração. Gente, quando a gente fala de adoração a Deus, logo vem na nossa mente o quê? Culto de adoração. É o momento onde a gente se reúne para cantar louvores, hinos, salmodiar ao Senhor, se alegrar na presença de Deus. Só que a nossa adoração, ela vai muito além do que esse momento aqui. Esse momento aqui, nós nos reunimos como igreja para cultuar a Ele, para salmodiar a Ele, mas é lá fora que nós demonstramos a nossa adoração a Deus. Aí você me pergunta, como assim, pastor? Vou te dar alguns exemplos práticos para a gente ir para o texto. Quando você honra o seu marido, no caso você que é casado, você está adorando a Deus. Quando você honra a sua esposa, você está adorando a quem? Quando você honra aos seus pais, você também está adorando ao Senhor. Quando você paga a sua conta, seja de energia, seja de água, seja qual for uma despesa sua, naquele exato momento ali, o que é que nós estamos fazendo? Estamos adorando a Deus. Você pode pensar que isso é loucura, mas lembre-se do que a Bíblia diz, porque dele e por ele e para ele são todas as... Então, tudo que nós fazemos conforme a vontade dele é para adorarmos a ele. Amém? Vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, diz assim a palavra de Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos ou a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se uns um ao outro, para que não façais o que queres. Olha que coisa interessante, como o apóstolo Paulo, ele traz uma revelação acerca da luta que existe dentro de cada um de nós, entre a carne e o quê? E o espírito. Mas antes de Paulo destacar isso, ele já deixa de antemão um aviso. Andai no quê? Andai no espírito. E jamais lutem para que vocês não façam, ou para que vocês não cedam aos desejos do quê? Da carne. Olha, gente, isso é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma visão acerca da igreja, de disciplinar a igreja, de exortar a igreja, de discipular a igreja, para que a igreja pudesse cada vez mais ter um encontro ou um relacionamento mais íntimo com quem? Com Deus. E para que esse relacionamento seja íntimo, ou seja, um relacionamento verdadeiro com Deus, é necessário, e era necessário, abdicar-se das suas próprias vontades, para que fosse feita a vontade de quem? A vontade de Deus. Por isso Paulo diz, andem no Espírito. Ou seja, nós estamos em um culto de quê? De adoração. Andem no Espírito
estejam no Espírito. Nos dias atuais, nos dias em que nós estamos vivendo agora, se nós não andarmos no Espírito, não iremos compreender qual é o propósito de Deus para cada um de nós nesses dias. Por isso ele está divertindo a gente nos dias de hoje. Andai no quê? No Espírito. Crise na política, crise na economia, crise em todas as esferas da nossa sociedade mundial, tem se gerado uma o quê? Uma crise. E Paulo está dizendo, andem no quê? Lembra do que Jesus disse lá em João 10? Eu sou o bom pastor. E ele disse que as ovelhas conhecem o quê? A sua voz. Por isso que é importante a gente andar no quê? No Espírito, para compreender os dias atuais, para entender a vontade de Deus para a nossa vida. E tanto que ele diz que, no verso 17, ele está dizendo que existe uma cobiça, uma luta entre a carne e o quê? E o Espírito. Gente, eu vou pegar um exemplo da Bíblia para a gente poder entender melhor. Lembra quando Jesus estava no Getsemane orando? E ele orava e dizia, Pai, se possível, passa de mim, que não seja feita a minha vontade, mas sim o quê? O que estava acontecendo ali naquele exato momento? Uma batalha entre o ego e o Espírito, entre a vontade carnal e o Espírito de Deus. E veja que não foi por causa da provação, não foi por causa do que ele iria enfrentar, mas ele assumiu a forma humana, porque era necessário aquilo acontecer para mostrar para cada um de nós que assim como ele foi tentado e venceu a tentação, nós também podemos o quê? Também podemos vencer. Jesus está lá no Getsemane orando, Pai, se possível passe de mim esse cálice. Imagine, quando nós estamos em oração, na nossa mente, em algumas ocasiões, começa a viajar, a carne começa a militar contra o Espírito, você tem lutado para se submeter à vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Pelo outro lado, tem a carne batalhando de todas as maneiras, para que você não se sujeite a Deus, para que você não esteja no centro da vontade de Deus. E Paulo está dizendo, olha, existe uma luta grande dentro de você. Existe uma batalha travada dentro de cada um de nós. E que não é vencida com oração, com jejum. Não. O jejum, a oração, são elementos que vai nos ajudar, que vai compor para que a gente vença a nossa batalha diária. Sabe o que eu aprendi, pessoal? Eu descobri que o velho Denilson, quando a gente batiza, né, pastor? A gente fala assim, morreu, você agora é uma nova. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura. Só que eu descobri que o velho Denilson, ele sabe nadar. E o que foi que aconteceu? Quando eu saí de lá todo alegre, pensando que ele tinha morrido, olha ele querendo ressuscitar no outro dia. Assim somos cada um de nós que estamos na presença de Deus. Precisamos mortificar a nossa carne dia após dia. Não se engane com o tempo de cristianismo que você tem, com o tempo de igreja que nós temos, com a posição que nós ocupamos. Não, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome o quê? A sua cruz e o quê? E siga-me. Negue a si mesmo. Olha como ele diz, negue a si mesmo. Dia após o quê? Todos os dias tem que haver renúncia da nossa parte. Todos os dias tem que haver renúncia da nossa vontade. Pastor, mas é difícil. Não, gente. Não é difícil. Quando a gente se sujeita a Deus,
a gente tem força para resistir ao pecado. A gente tem força para resistir à vontade da carne. A gente tem força para resistir à tentação. Mas enquanto a gente não está andando, enquanto a gente não anda no Espírito, quando a gente é tentado, a gente cede à tentação. Versículo 18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de quem? O reino de Deus. Observe que ele está fazendo a definição da obra da carne e também ele vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. Obra, pessoal, vem de construir. Por isso que ele já está dizendo todas essas coisas aqui, ó, lascívia, prostituição, feitiçaria, mentiras. Ele está falando porque as obras, ela é construída pelas mãos. Em outras palavras, você é um cristão, servimos e honramos a quem? A Deus. E surge uma oportunidade para que você possa, talvez, falar assim, não, olha, apareceu uma oportunidade para que eu mentisse acerca de alguma coisa. E eu, na minha intimidade com Deus, na minha vida com Deus, eu disse, não, eu vou falar a verdade, ainda que não seja aquilo que seja benéfico para mim. Mas eu quero me sujeitar a Deus. Então, que seja feita a vontade dEle, eu digo não para mentira, não para as coisas que não convêm à vontade de quem? A vontade de Deus. A obra, lembra que eu falei no início aqui? Que Deus nos criou a imagem e o quê? Imagem reflete o que está aqui fora. Semelhança vem de caráter, vem de personalidade. Você pode ver que existem pessoas que falam assim, olha, você é parecido com o seu pai, mas a sua característica, a sua personalidade é da sua mãe. Você é parecido com a sua mãe, mas a personalidade é toda do seu. Ou seja, o que acontece ali? O filho está naquele ambiente com o seu pai, com a sua mãe, e ele vai adquirindo as características, a personalidade dos seus pais, e vai adquirindo para si, e vai adquirindo, e vai sendo modelado de acordo com o ambiente que ele está o quê? Que ele está vivendo. Volta a dizer, ande no Espírito. Porque se você andar no Espírito, você vai ser modelado pelo Espírito. Por isso que é necessário, quando Paulo diz, andai no Espírito, e não façam a vontade da carne, não se submetam à vontade da carne. Paulo está dizendo, olha, se espelhem em Jesus. Olhem o modelo de Jesus. Quem vai ser o meu modelo? Quem vai ser o meu exemplo? Jesus. Ele está falando aqui ainda, ó. Aí ele fala aqui no versículo 22. Ele fala agora sobre os frutos do Espírito Santo. No 22 ele diz assim, mas o fruto do Espírito é caridade, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha quais são os frutos do Espírito Santo. Agora, é importante a gente destacar isso aqui. Obra vem de construir, não é isso? E frutos vem da onde? Vem da onde? Vem de dentro. Obras vem de construir. Você quer ver um exemplo? Suponhamos, quem construiu isso aqui? Pastor Cristiano.
O pastor Cristiano construiu. Mas quando ele tem o fruto, ele vai gerar de dentro de quem? Lembra do que Jesus falou, que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá? Pelo contrário, ele será uma fonte a jorrar. Assim temos que ser. Mas isso só será possível quando estivermos andando no Espírito, se submetendo à vontade de quem? À vontade do Deus Pai. Tanto que ele diz aqui, mas o fruto do Espírito vem de dentro. Gente, eu estava falando essa semana lá na igreja para as pessoas que a gente precisa morrer. Enquanto nós não morrermos, nós não vamos ouvir a Deus. Você quer um exemplo bíblico? Lembra quando Lázaro estava doente e pedindo para que Jesus, Senhor, Lázaro está enfermo, vai lá fazer uma oração por ele. Jesus disse, não, deixa lá que tem um propósito. Na hora certa eu vou. Aconteceu que Lázaro morreu, veio a notícia, chega até Jesus, ele decide ir agora ao encontro de Lázaro. No meio do caminho aparece as suas irmãs, a gente já conhece o texto, eu estou só para a gente resumir. Aparece suas irmãs, ele diz, vamos lá onde Lázaro está. Vamos lá, mas Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias que ele já morreu. Vamos lá. E quando Jesus, ele chega diante do túmulo onde Lázaro estava, ele diz, tirem a pedra. Tirem o quê? A pedra. Em outras palavras, não endureça o seu coração. Não endureça o seu, ouça a voz de Deus. Quando tiram a pedra, Jesus grita, Lázaro, vem para onde? Mas Lázaro estava o quê? Lázaro estava o quê? E o que é que nós precisamos fazer para ouvir a Deus? Precisamos morrer para esse mundo. Morrer para nossas paixões, para os nossos desejos, para nossas vontades. E aí, quando a gente estiver morto, quando a nossa carne estiver mortificada ao Espírito, quando o Espírito de Deus falar conosco, conseguiremos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos fazer o quê? Você quer ver um exemplo? Quantos aqui estão mortos? Levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, o senhor tem um pedaço de madeira aí? O senhor tem um pedaço de madeira? Tem? Vou saber. Só os mortos vai vir aqui na frente que eu vou dar uma em cada um. Se você gritar, ou se você querer revidar, você não está morto. Sabe aquele cristão que diz, olha, eu sou cristão, eu sou servo de Deus, mas não mexa, porque se você mexer comigo, o negócio não vai dar o quê? Vou te dar um exemplo do que está morto para esse mundo. Jesus estava sendo chicoteado. Ele levantou a mão para se defender, pastor. Ele disse, seus miseráveis, o Senhor me pagar tudo. Ele estava o quê? Ele já estava morto ali. E eles tome-lhe chibatada, tome-lhe batendo no nosso mestre. E Jesus, a Bíblia diz que como cordeiro levado para o matadouro, assim ele foi. Sem dizer nada. Ou seja, quando eu falo de morto, que nós precisamos morrer e estar morto, eu estou me referindo que a nossa natureza, a nossa vontade, ela não pode ser maior do que a vontade de Deus dentro de cada um de nós. Lembra que Jesus disse? Se alguém te bater de um lado, faz o quê? Isso aí você está morto. Quando você conseguir entender esse propósito,
você está morto. Se mandarem andar 1 milha, não ande 1 não. Ande quantas? 2. Se mandarem tirar a túnica, tira também a capa, dá tudo. Fazendo assim, está mostrando que é verdadeiramente filho de quem? Filho de Deus. Ou seja, Paulo está falando sobre o fruto do Espírito Santo. E esses frutos aqui, ele não vai sair da noite para o dia. A árvore, ela leva um tempo para produzir os seus, mas enquanto ela não produz, ela está no processo, sendo modelada, sendo trabalhada, sendo poldada, para quando chegar o período dela produzir frutos, ela vai produzir. Ela vai estar produzindo seu fruto, vai estar produzindo seu fruto, e as pessoas virão para se alimentar do fruto daquela árvore. Nós somos uma fonte a jorrar. Mas se a fonte estiver seca, a gente não pode dar água a ninguém. Por isso ele está dizendo, andem no quê? Andem no Espírito. Não se submetam à vontade da carne. Está lá, tem um momento de discussão na sua família, e eu sei que a gente pode se irar, mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. A gente está num momento, num trabalho, num trânsito, quando alguém fecha a gente olha e diz, irai-vos, mas não andai no Espírito. Eu vou para o trabalho de bicicleta, e você sabe que as pessoas não respeitam, quem tem carro não respeitam, né? E às vezes e quando eu fico retado, quando eu saio em cima do horário, e eu tenho que, eita, senão vai chegar atrasado no trabalho. Então, aí eu vou, tome. Aí me tem uns abençoados, que não dá seta. Aí eu falo, miserável. Eu olho assim, falo, Jesus, me perdoa, Pai, me perdoa. O processo é lento. Andai no Espírito. Não se submetam o quê? À carne. Não façam a vontade da carne. A carne ela vai se inclinar para a morte. O Espírito para a vida. E essa vida não é só aqui, mas é também no reino de Deus. Não é só aqui não, é também no reino de Deus. Nós precisamos se sujeitar a Ele. Veja o que ele diz aqui para a gente terminar. E eu vou fechar com alguns versículos aqui. No versículo 23 ele diz assim, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25 ele diz, se vivemos no Espírito, andemos também no quê? Ele agora já não está falando só mais em viver. Ele está falando só em andar, agora também em viver. Não apenas andem, mas também vivam em espírito. Jesus estava no poço conversando com uma mulher, e a mulher, ela estava pegando água do poço. Jesus disse, dá-me um pouco dessa água aí. Ela disse, não posso, o senhor é estrangeiro. Aí, resumindo a história, Jesus chega para ela e diz, olha, chegará o tempo, e é chegado, e já é o tempo, em que o meu Pai procurarão verdadeiros que me adorem em espírito e em verdade. No versículo, se eu não me engano, é João 4, versículo 23 e 24, que fala sobre isso. E ele diz assim, Deus é espírito, e importa que nós o adoramos em espírito e em o quê? Ou seja, aqui Paulo está dizendo, se vivemos no espírito, também andemos também na onde? Ou seja, pessoal, em todo tempo, você tem que viver uma vida de adoração para Deus. Não é só no momento do culto, onde a gente se reúne como igreja, em todo tempo. Você está fazendo a sua refeição para a sua família, você está adorando ali também a quem? Deus, ele é Espírito.
E importa que os seus adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. No momento em que você está preparando o seu alimento, no momento em que você está ali com a sua família, em confraternização, no momento que nós estamos aqui agora, nós estamos também adorando a quem? Adorando a Deus. Lembre-se disso. Em todo tempo você pode adorar a Deus. Hoje de manhã, eu peguei o povo lá na igreja, pegadinha hoje. Falei, ó, você sabia que uma roupa que você compra, você está adorando a Deus? Um sapato que você compra, mas eu comprei para mim. Aí eu venho, vou lá e volto. Porque dele, por ele e para ele. Eu comprei um automóvel. Glória a Deus, aleluia. Porque dele, por ele, para ele, estou adorando a Deus com o meu automóvel. Comprei um imóvel, porque dele, por ele, para ele, é para adorar a Deus. No momento em que eu coloco isso, que é a minha adoração a Deus, e o meu coração não está nele, gente, isso é interessante demais. Eu falei hoje de manhã para as pessoas lá na igreja, muito, muito lindo. Quando a gente tem as coisas que é para adorar a Deus, quando Deus nos pede de volta, a gente não faz cara feia para devolver para Ele. Não vai doer no nosso coração, porque não é nosso, porque dele e por Ele são todas as coisas. Vou pegar um exemplo bíblico para você entender. Deus faz uma promessa a Abraão. Vou te dar um filho. Lá na frente Deus fala, Abraão, eu quero Isaac como sacrifício. Abraão decide sacrificar. O único, mas Deus havia falado para Abraão que ele seria, através dele, ele seria pai de multidões. Gerações seriam abençoadas através do fruto dele. E agora Deus vem e pede para que o seu filho fosse feito como sacrifício. Como compreender isso? Como entender esse propósito, essa vontade de Deus? É aí que Deus vai sempre mostrar para nós que Ele é fiel em todo o tempo. Gente, tome o cuidado, não ponha o coração nas coisas. Tenha o melhor da terra, desfrute do melhor que Deus te der. Mas não põe o seu coração em nada, porque dele é tudo dele. E quando Abraão está lá, preparando o seu filho, que decide sacrificar, que pega o tutelo, que vai, Deus grita, Abraão! Não! Agora eu sei que temes a mim. Agora eu sei que temes a mim. Quando Deus te der um carro, Deus fala assim, dá esse carro. Eu tenho uma pessoa que ela tem um imóvel, ela ganhou um imóvel, e ela disse, aqui é tudo de Deus, tudo é de Deus, aqui é tudo de Deus. E um certo dia aconteceu uma ocasião, e ela disse, olha, pelas minhas propriedades, eu mato e morro. Aí eu falei, gente, pera aí, não entendi. Mas é tudo de Deus. Agora já está dizendo que mata e morre. Gente, como Isaías, no livro de Isaías diz, muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ame a Deus, adore a Deus, tenha tudo, mas não põe o seu coração em nada. A sua maior riqueza é a sua salvação. E você só vai compreender isso, sabe quando? Quando que você vai compreender tudo isso? Quando você andar e viver no Espírito. Você vai entender que nada é seu, que tudo é dele, por ele, para ele. São todas as... Tem uma coisa, não é porque está na frente do pastor Cristiano, não. Eu aprendo muito. Às vezes eu sou meio calado, ele vê que eu sou meio... Dificilmente, se eu for mais de falar num culto, ou se eu estiver conversando mesmo. Eu fico observando a liberalidade que ele tem para abençoar
a obra de Deus. Às vezes ele conversa muito com minha esposa e tal, e eu fico assim observando, porque, gente, é interessante a gente ver isso na igreja. Quando eu falo igreja, eu estou dizendo no modo geral. A gente pode ter as coisas, a gente pode possuir o melhor dessa terra, mas a gente não pode colocar o coração nelas. E saber que tudo que nós temos, eu aprendi isso. Se Deus está me dando, é porque Deus está me dando para me abençoar outras pessoas. Grave isso. Se Deus está dando a você e você está tendo por demais, pode ter certeza. Deus está abençoando você para que você abençoe outras pessoas. E eu fico observando, às vezes, o pastor Cristiano, né? Fico observando algumas atitudes dele, falo assim, poxa, isso mostra o caráter de uma pessoa que tem um compromisso não com a obra, não com o homem, mas tem um compromisso com Deus. Tem um voto com Deus. Porque só quem é de Deus para entender as coisas dele. O carnal, ele nunca vai compreender isso. O carnal, ele nunca vai entender a vontade do Espírito. Ele vai sempre olhar pelo outro lado. Ih, você é besta, viu? Ô, Cristiano, você é muito besta, viu? Ô, Denilson, você... Só que o espiritual vai dizer assim, olha, ele está semeando porque lá na frente Deus tem muito mais. Lá na frente tem muito mais. Essa semana a gente eu fui fazer um cabo com ele. Ele fez assim, serviço pequeno, né? E aí papai, pastor, quanto foi meu serviço? Aí o pastor, não, fique na benção. Rapaz, eu quero lhe pagar, não fale. Eu falei, não, rapaz, fique na benção. E eu falei assim, aí ele estava falando até que, quando alguém quiser lhe abençoar, não faça isso mais não. Sabe por quê, gente? A gente precisa entender uma coisa para a gente terminar. Esse andar no Espírito e viver no Espírito vai sempre bater na gente. Você pode soar essa expressão como muito radical, mas ela vai sempre bater na gente. Imagine que você está numa BR, onde tem um monte de caminhão, e você não tem outra alternativa a não ser andar na contramão. E na contramão que você está vindo, você está correndo o risco de vir um carro e bater em quem? Em você. Você se desvia, quando você volta, está lá o caminhão de onde você volta para a contramão, você vem e vai, vem e vai. Isso é a vontade de Deus. Deus disse, quando Satanás foi questionar acerca de Jó, observastes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a mim, e aqui é a palavra-chave. E ele fazia o quê? Ele fazia o quê? Sabe por quê? Seja grande ou pequeno, forte ou fraco, todos nós vamos ser tentados. Por isso Paulo diz, andem no Espírito. Não só andem, vivam no Espírito. Se desvie. Se desvie. No seu ambiente de trabalho, tem alguém que está lhe perseguindo, querendo gerar confusão. Se desvie. Lá onde você mora, na sua casa, é um momento de dificuldade, um momento conturbado. Não bata de frente. Se o quê? Se desvie. Homem íntegro, reto, temente a mim. E se desvia do mal. Ele se desviava, gente. E muitas vezes o nosso ego quer fazer a gente bater de frente com tudo que a gente vê. Como que a gente vai andar no Espírito desse jeito? Como que o Espírito vai prevalecer na nossa vida dessa maneira? Eu vou encerrar com um texto não, com um versículo que eu separei. Deixa eu ver se está aqui. Não sou muito bom de gravar versículo. Deixa eu ver, meu pai. Romanos capítulo 8, versículo 13. Por gentileza. Romanos capítulo 8, versículo 13.
Romanos capítulo 8, versículo 13. Eu estava bonzinho, a garganta inflamou. Eu falei, rapaz, logo hoje, o pastor Cristiano vai pensar que eu estou dando bombeada. Romanos capítulo 13, ou capítulo 8, versículo 13. Perdão, gente. Encontraram? Amém. Vamos lá, diz assim: porque se viverdes de acordo com a carne, olha o que a palavra diz, certamente, o quê? Morrereis. No entanto, se pelo Espírito, olha que coisa linda, fizerdes morrer os atos do corpo, está escrito como na sua Bíblia? Vivereis. Ou seja, é pelo Espírito que a gente vence o pecado. É pelo Espírito que a gente vence a tentação. É pelo Espírito que a gente vence a fraqueza. É pelo Espírito que Deus faz com que nós sejamos mais do que vencedores. Então, a gente precisa entender uma coisa. Eu preciso buscar o Espírito Santo. É necessário que eu tenha Ele na minha vida. Se eu não ter o Espírito de Deus, não tem como eu vencer as vontades da minha carne. Não tem como eu vencer o meu eu. Por isso, eu quero, meu Deus, com todo o meu coração, buscar o Teu Espírito, abrir o meu coração e dizer: vem, Espírito Santo, mora em mim, reina em mim, faz morada dentro de mim. Jesus disse: eis que eu estou à porta, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, e ali eu farei morada. Sabe o que é isso? Antes, Deus habitava na Arca da Aliança. Jesus veio, se mostrou em carne, mostrando a sua presença. E hoje, Jesus quer habitar dentro de você, através do Espírito Santo. Mas você diz: eu não tenho, pastor, Espírito Santo, eu não tenho certeza. É só uma questão de tempo. Porque Deus está tão próximo de você, quanto essa roupa que você está vestida aí agora. Ele só está esperando que você faça isso aqui, abra a porta do seu coração. E dizer: vem, Senhor. Vem. Jesus, vem. Faz morada em mim. Eu estou aqui. Eu estou disposto a que seja feita a tua. Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar. O que é que eu tenho que tirar, Senhor? É isso aqui que está me afastando da tua presença. Obrigado. Não pensava não, pastor. Senhor, é as minhas vaidades, né, Senhor, que está me afastando da tua presença. Jesus. Não. Licença aqui, pastor. Suponhamos que tudo que eu estou tirando aqui são coisas que Deus não vai ter proveito nenhum. Glória a Deus. Aí só para que seja feita a vontade dele na minha, o quê? Ele vai mostrar para você que não é nada disso que você precisa. Amém. Sabe o que Jesus disse? E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito. Amém? Assim eu encerro e agradeço a oportunidade. Amém? Obrigado, gente. Deus abençoe. Para Jesus. Amém? Quando eu falo que eu gosto desse homem, eu gosto porque, sabe o que acontece? A gente já vai acabar. 9h05. Pedir mais 5 minutos a vocês. Porque a gente pensa da mesma maneira. Sabe por que eu e o pastor Denilson, nós pensamos da mesma maneira? Porque o mesmo Espírito que está nele, está em mim. Se nós somos guiados pelo Espírito, não há pensamento diferente. É o mesmo amor, a mesma fé, o mesmo objetivo, o mesmo alvo. É isso que a gente tem que buscar. Amém? Não tem mais nada para dizer. Deus falou tudo que tinha para falar aqui hoje, nessa noite. Cabe a cada um de nós botar em prática. A cada um de nós viver. Entendeu? Amém?